Parece que eu tô numa sessão de autógrafo, assim. Ei, gente, tudo bom? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 14º vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre o Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior, pelo Todavia. Esse livro foi lançado este ano, mês passado, em abril. E ele é o sucessor, o coitado sucessor do Torturado, coitado no sentido da expectativa em cima dele. Torturado foi um fenômeno literário no Brasil, meio que ainda é. Ele voltou a vender mais agora também, né? Mas vendeu 500.000 de cópias, se eu não me engano. Uma média, assim, cada lugar falava um número diferente, por isso que eu falei 500.000. E ele foi vencedor de vários prêmios importantes, Jabuti, o Oceanos, o Prêmio Leia. E, assim, Prêmio Leia não é tão importante, mas deixa abaixo. E aí, eu vou começar o vídeo falando primeiro o que eu achei de Torturado. E depois eu vou falar de Salvar o Fogo, conectando com tudo de Torturado, porque eles se conectam demais. E isso é um problema. Poderia não ser, mas é. Então, vamos lá. Eu não lembro exatamente quando eu li Torturado. Ele não era o que é atualmente, com certeza. Ele ainda nem tinha ganhado o Jabuti ou o Prêmio Oceanos. Mas eu sei que eu ouvi falar dele num podcast. Foi a Karina Vieira falando no Afetos sobre esse livro que tinham gêmeas, que uma perdia a língua num acidente. E eu fiquei bem interessado pelas temáticas e tal. E aí fui ler. Lembro na época de gostar, mas também não foi aquela coisa. Achei legal. Eu jurava que seria um novo clássico brasileiro, um clássico contemporâneo, um clássico automático. Mas eu acho que eu nunca mais vou usar essa expressão porque eu acredito que as coisas, para virar icônicas, para serem símbolos de uma época, precisam sobreviver ao teste do tempo, assim. E na minha opinião, eu acho que Torturado tem muito para não sobreviver se as pessoas passarem a ver ele criticamente. Mas ao mesmo tempo, eu não sei o que substituiria, então é difícil dizer. E por que eu falo isso? Porque atualmente, depois de passado um tempo, depois de refletido um pouco, eu vejo que Torturado tem um problema sério de narrativa. Ele é dividido em 3 partes, cada parte narrada por uma pessoa, as 2 primeiras partes pelas gêmeas, eu não lembro qual gêmea é primeiro, qual é depois, e a terceira parte por uma entidade, por uma divindade do Jaré. E o problema maior talvez seja que não dá para diferenciar essas narrações, essas narrativas, essas vozes. Você não tem um vocabulário diferente, você não tem um raciocínio diferente. Se você pega partes, trechos de cada parte, eu honestamente não consigo distinguir. Eu fiz esse teste, mas mais do que isso, quando você escolhe narrar um livro de 3 maneiras diferentes, se não for para ser explicitamente diferente, por que você está fazendo isso, sendo que você tem a opção de usar a terceira pessoa ou de usar só uma narração? Mas eu entendo que ele queria mudar a perspectiva para variar um pouco, só que eu não acho que ele tem sucesso. E já adiantando Salvar o Fogo, ele tem o mesmo problema. Ai, Deus do céu, Itamar, achei que você ia aprender. Eu li Salvar o Fogo com essa esperança de que ele ia conseguir variar as vozes, mas ele não consegue. Na verdade, eu acho que fica ainda mais explícito que ele não consegue, porque no Salvar o Fogo tem 4 partes, e a primeira é narrada pelo Moisés, que é esse menino que ele vai crescendo. A segunda é pela Luzia, que é a irmã dele. E aí na terceira e na quarta são vozes na terceira pessoa. Mas honestamente, as vozes na terceira pessoa têm o mesmo raciocínio, têm o mesmo vocabulário. É a mesma voz, com pequenas mudanças assim de ponto de vista mesmo, mas no sentido mais mecânico. Então não faz muita diferença. É um problema sério porque você questiona quem que está contando a história. Se você tem um ponto de vista falando dos sentimentos que sente, mas depois você sente que aquela pessoa, na verdade, podia ser outra,
você fica muito confuso. Eu acho que é uma coisa que tira muito do livro, porque na realidade você começa a questionar tudo. Em Salvar do Fogo chegou um ponto que eu questionava qualquer coisa, porque eu ficava tipo, quem tá falando é o autor do livro, não é o personagem. Não é nem mesmo o narrador que foi criado. É o próprio Tamar. E eu vou explicar melhor por que eu acredito nisso também. Vai fazer mais sentido ainda. Mas o Torturado tem outro problema também, que apesar dele trazer temáticas importantes, ele não é sobre uma história exatamente, assim. A história é secundária, eu enxergo desse jeito, pelo menos. Que o central no livro é a mensagem, é o que ele quer passar, e não a história que ele quer contar. Eu acho que isso é um problema porque isso faz com que a história não seja muito verossímil, nem mesmo no que ela cria. Eu acho que fica uma coisa muito. Fica muito óbvio o que foi criado, o que foi encaixado. Eu já falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre o livro Uma Tristeza Infinita, do Antônio Cherchenesky, de como parecia que ele queria criar uma história refletindo sobre algumas coisas e não criar a história e deixar o leitor refletir sobre as coisas. Eu acho que falta essa confiança tanto no Torturado quanto no Salvar o Fogo. E um vídeo que me ajudou a enxergar algumas coisas, que eu vi muito depois de ler Torturado, eu acho que eu vi ele quando anunciou que ia lançar o Salvar o Fogo, é um livro que chama Isso Foi do Ruim ao Intragável Muito Rápido. É de um canal no YouTube que chama Olá Bocós, de uma mulher, acho que do interior de Minas, no norte de Minas que ela mora, uma coisa assim. E é uma resenha de Torturado que eu achei muito boa. Eu achei que ela fala sobre coisas realmente importantes. Eu não acho que é alguém xingando por xingar. E eu me assustei quando eu concordei com tanta coisa. Eu não vou falar que eu concordei com tudo, até porque eu nem lembro de tudo, honestamente. Mas uma coisa que ela fala, eu achei uma expressão muito boa, é que as personagens de Torturado são ases da autoanálise psicológica. Que elas entendem o que elas sentem, quando elas sentem, por que elas sentem. Elas têm uma noção do contexto social que elas vivem. E, assim, muita gente falou isso, mas ela também, que parece que é um estudante de ciências sociais falando em várias partes do livro. E é verdade, gente. Isso se repete em Salvar o Fogo. Acho que é um pouquinho menos esse aspecto das ciências sociais, mas é incômodo porque você questiona quem que está falando nesse livro. E aí, para falar de Torturado, eu fui caçar algumas reviews no Goodreads para ver o que o povo estava falando. Tinha muita gente dando 5 estrelas, o que me deixou um pouco preocupado. Que independentemente de você concordar comigo ou não desses problemas, eu acho que a segunda metade do livro é fraca de qualquer jeito, não, nem se, tipo, dentro dele mesmo eu acho que é fraca, não acho que segura. Mas apareceu uma review de uma pessoa que deu 2 estrelas para Torturado, que me deixou pensativo assim, e eu vou ler ela para vocês. Abre aspas. No geral, não gostei. Tem partes muito bem escritas, se revisto e editado, cortando um tanto de contação explicativa, sem ação ou discurso literário, cortando as repetições desnecessárias, poderia ser um ótimo livro, mas não é. Tem o sério problema de querer informar e conscientizar. Isso não é literatura. Tem seus méritos, o tema é ótimo, tem várias partes com muito valor, mas longe de ser tudo que falam dele. A primeira parte do livro é a melhor. Depois tem ainda o problema de os narradores não serem bem construídos. Por vezes falam o que não poderiam falar. De todo modo, acho que merece ser lido, principalmente por conta da primeira parte. Bem, acho que a frase que mais pega, sim, seria: tenho sério problema de querer informar e conscientizar. E aí a gente vai questionar isso um pouco. Por quê? Uma pessoa respondeu esse comentário no Goodreads falando assim, não vou citar diretamente, mas era algo do tipo: você provavelmente se identificou com as pessoas que oprimiam no livro. E eu fiquei tipo, calma.
Vamos por partes. Eu acho que a frase tem. Como é que é? Tem o sério problema de querer informar e conscientizar, muito interessante. Porque literatura, ela, obviamente, todos nós sabemos, ela tem esse poder de informar as pessoas, de conscientizar as pessoas. Mas o que significa um livro querer fazer isso? Porque, sejamos honestos, se eu falo pra você que um livro quer te informar, a primeira coisa que você vai pensar é num livro didático. Um livro que quer te informar, ele é um livro que vai ter alguma coisa acadêmica, assim, eu creio. E se eu falar um livro que quer te conscientizar, talvez, assim, eu penso pelo menos em algum panfleto sobre, sei lá, alguma questão de saúde, alguma, sei lá, feminicídio, transfobia, não sei, alguma coisa mais governamental, assim, tem esse é o primeiro instinto. Você não pensa que literatura vai ser a primeira coisa que vai te informar, que vai te conscientizar. Você não vai atrás de um livro literário para ser informado sobre uma coisa no geral. Tipo, você vai no Google, assim, ou no chat GPT, mas enfim. Eu quero comentar isso por quê? Porque lendo as reviews do Goodreads, eu achei uma que eu não achei depois, não vou conseguir colocar ela na tela, mas ela fala basicamente que o Torturado parecia muito com a tese de doutorado do Itamar Vieira Júnior. E aí eu falei, tese de doutorado? Ninguém nunca comentou isso, eu nunca ouvi falar sobre isso, e fui atrás dessa tese. E no que eu fui atrás dessa tese, eu achei exatamente o que não me surpreendeu muito, mas que justifica um pouco, é a causa de tudo isso, que é o seguinte trecho, abre aspas. Meu verdadeiro desejo, talvez, fosse poder compartilhar a experiência deste viver com o leitor, que as palavras podem não representar de forma direta o mundo onde se desenrola suas expressões de vida. Tenho uma relação particularmente profícua com a literatura. Pensando nesta tese, imaginei que ela seria vigorosa e profunda se, antes de ser um trabalho científico, pudesse ser também arte. Um trabalho científico é datado, está conformado a um arcabouço teórico próprio de seu tempo. A literatura, pensada enquanto arte, pode até estar datada, mas o alcance da obra está além do tempo, porque ela versará de maneira livre sobre os fluxos da vida, propondo novas formas estéticas para se apresentar um texto. E por isso mesmo a obra constrói uma essência atemporal, propondo formas fluidas e menos rígidas que se assemelhem mais aos contornos da vida. Ou seja, o Itamar, meio que sem saber ainda, admitiu que Torturado é a tese de doutorado dele em forma de literatura. E Salvar o Fogo, eu já adianto, também é. Ele fica nas mesmas temáticas, ele usa de uma linguagem acadêmica em muitas vezes, e eu não sei se ele consegue fazer essa transição muito bem. Outra review do Letterboxd, que também deu 2 estrelas para Torturado, eu achei que essa foi a melhor sessão de estrelas que eu vi, porque na 1 estrela sempre tem a galera que parece que só quer acabar com o livro. Mas 2 estrelas parece que é o povo que fica tipo, eu vi algum valor, mas tem problema. Abre aspas. Suspeito que textos científicos com qualidades literárias são mais interessantes do que textos literários com jargões e raciocínios das ciências humanas. Torturado, sem dúvida, tem virtudes. A principal, o ritmo. Porém, muitas das premissas que o compõem, a injustiça social e as relações afetivas e de poder no Brasil rural, têm um tratamento explícito e analítico, como se tratasse de uma tese universitária. E eu acho que essa pessoa não sabia que o Itamar tinha escrito um doutorado. Eu realmente acredito que a pessoa não deu uma de fingido, assim. Ah, talvez tenha a ver com isso. Eu juro que eu acho que não. Mas enfim. Incomoda, por exemplo, perceber que nas transições das vozes narrativas do texto, que são 3, pouco se altera o vocabulário e a interpretação da realidade onde vivem as protagonistas. Todas falam a mesma língua, a dos especialistas em estudos pós-coloniais sobre memória e territorialidade de povos indígenas
e quilombolas. Para quem não sabe, a tese, abre aspas, perdão, a tese do Itamar, abre aspas, trata do processo de regularização do território da comunidade quilombola de Iuna, situada em Lençóis, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. A partir do trabalho que desenvolvi enquanto servidor público do INCRA, apresenta o território onde o povo da Iuna vive e resiste. Enfim, o que eu quero falar com tudo isso? Que não estou falando as coisas que eu estou falando do nada. Eu não estou falando que o Itamar Vieira Júnior parece muito acadêmico. Ele é um acadêmico, ele tem um doutorado. E ele explicitou no doutorado que ele tinha vontade de transformar aquilo em literatura. E o que eu estou apontando é como isso está evidente e como isso levou a problemas sérios na literatura dele, nos livros dele. E eu digo isso para os dois, tanto Torturado quanto Salvar o Fogo. Enfim, eu acho que eu já falei o suficiente de Torturado, mas na verdade eu quero citar um texto, porque ele foi um texto bem interessante. É um texto difícil, inclusive eu vou falar um trecho dele, mas ele ele tem o seu valor. Eu vou traduzir esse trecho para linguagem oral, assim, real, mas vamos lá. É um ensaio da revista Capitolina do Lucas Lazzaretti. Abre aspas. A potencialidade política inerente à temática de Torturado é então igualmente enfraquecida pela subsunção de sua narrativa à anulação de sua polissemia e, portanto, de sua possibilidade dialógica. Ou seja, a possibilidade política, o que ele traz como tema, essa questão da propriedade das terras, do colonialismo, sobre racismo também, todas essas temáticas, então toda essa potencialidade política inerente ao Torturado é enfraquecida pelo fato de que a temática ela coloca a narrativa em segundo plano ou por baixo dela, e isso faz com que, ao invés do Itamar Vieira Júnior querer te contar uma história e você lê e você interpreta, ele já quer te mandar uma mensagem. E aí não tem como interpretar muito a mensagem. A mensagem já está dada. Então não vai ter polissemia. Tem uma anulação da polissemia. Não tem como você interpretar vários sentidos. Já está tudo dado. Então não tem diálogo. O livro é muito difícil de discutir o livro. Como você vai discutir colonialismo se tá tudo tão evidente, se é tão óbvio quem tá do lado certo, quem que é o bem e o mal? E esse, pra mim, é o problema de Torturado. Esse problema também vai se estender para o Salvar o Fogo. E vamos lá para os spoilers leves. Mentira, deixa eu fazer primeiro uma sinopse do Salvar o Fogo. Salvar o Fogo é sobre o Moisés, que é essa criança aqui, que ele tá lá na vida dele, ele nasce, a mãe dele morre pouco depois. Fala-se que a mãe morre de desgosto, assim, é uma coisa que a Luzia fala, que é a irmã dele. Mas a Luzia fala isso de um lugar de muito desprezo pelo Moisés, tanto por acreditar realmente que a mãe morreu por não querer aquela gravidez, que ele de certa forma matou a mãe, mas também porque ela não consegue, ela não tem como arranjar um parceiro da vida, um marido, porque ela tá por conta daquela criança que ela tem que cuidar. E tem os dois e o pai deles vivendo numa casa na Tapera de Paraguaçu, lá na Bahia. E o que acontece? O livro vai ter o Moisés crescendo na primeira parte, na segunda parte a gente vai para o ponto de vista da Luzia. Acontece um evento em que a família toda se reúne porque tem vários irmãos que já saíram lá do interior e foram ou para outros interiores ou para cidades, ou para outras cidades. E aí eles vão se reunir nessa ocasião e o livro meio que vai continuar disso. O lugar em que eles moram é um lugar em que o cristianismo, o catolicismo, eu não sei, não lembro a diferença agora, mas a religião católica é muito influente, eles cobram imposto, a igreja do lugar é tipo o point, o que é a realidade de muitos interiores do Brasil, não é mesmo? E aí a Luzia
por último, acho que o último aspecto forte do livro é que, além de maltratar o Moisés, ela também tem um quê de magia nela. Ela é acusada de feiticeira, de bruxa pelo resto da vila, porque ela aparentemente tem um controle do fogo, ou alguma conexão com o fogo, em que ela tá sempre por perto quando alguma coisa pega fogo, e ela tem esse essa coisa que persegue ela. Ela é meio que linchada pelo povo da Tapera. E ok, esse é o livro, o esqueleto do livro. O que eu vou comentar primeiro, talvez são aspectos não muito. Vou para os spoilers leves, vocês vão entender de lá. Vou confiar em vocês. Nesse vídeo eu estou comentando muito sobre outros textos, sobre outros autores, porque eu acredito que eu preciso de alguma forma mostrar que eu não sou louco, ou que eu sou louco, mas não tanto. E aí, eu vou citar duas críticas que eu li. Uma que era do Splash Wall, que eu achei meio ok, assim. Mas a outra eu achei uma crítica muito boa da revista 451. Eu vou colocar os links aqui embaixo. E a resenha da 451 eu achei meio engraçado porque saiu uma entrevista com o Itamar Vieira Júnior na revista e junto saiu uma resenha que não falava muito bem do livro, na verdade. Questionava um pouco a criticidade do leitor e e da comunidade literária no geral, mas assim, é muito bom o texto. Vou ler primeiro o trecho do Splash Wall. Vamos lá. No mundo de conflitos tão caros à formação do Brasil, às vezes esbarramos em personagens que se explicam demais. Em outras situações, Itamar pesa a mão para mostrar ao leitor do lado de quem ele deve estar numa trama a respeito dos constantes embates da colonização. Isso resume muito bem o que é o livro. Ele vai se parecer muito com o Torturado nesse aspecto também. Os personagens, eles têm plena... Tipo, nada passa despercebido, nenhuma violência. Tudo eles estão cientes de que eles foram vítimas de algo, ou de alguém, ou de uma instituição no geral, como é o caso, sei lá, do racismo, como é o caso da questão do colonialismo. Eles têm muita noção do que está passando na vida deles. O que é surpreendente, porque é muita gente da mesma família ciente do que está acontecendo, mas eles não dialogam entre si sobre isso. E é estranho porque, de certa forma, eles são exceções muito próximas umas das outras. E é o mesmo que acontece em Torturado, né? Pessoas muito conscientes, mas que, por que elas são conscientes? Elas consomem alguma coisa que as faz conscientes? É tudo uma observação da vida? Mas a realidade é que não. E é estranho, porque você vê a Luzia, por exemplo. Ela é uma personagem que ela não sabe ler, ela não sabe escrever. O máximo que ela consome no livro inteiro é rádio, mas nem fala o que ela escuta no rádio. E eu acho que não é relevante, assim. E ela é uma pessoa que vive excluída da vila onde ela mora. Então, de onde que ela tira tantas reflexões sobre as opressões que ela sente e tal? O livro meio que vai tentar dar uma explicação para isso, mas ao mesmo tempo ela interpretar as coisas que chegam nela é uma coisa muito estranha. A gente não tem como defender, na minha opinião. É fora do comum e é muita coisa fora do comum. É muita coincidência, é muita coisa conveniente pra narrativa. E isso vai incomodando, porque você vai lendo e você vai ficando tipo, tá, vou aceitar esse detalhe que não parece muito lógico. Tá, vou aceitar essa outra coisa. E no fim das contas você tá aceitando algo que você nem quer aceitar. E eu acho que todo livro você tem que entrar na fantasia de uma forma meio natural. Você não tem que se forçar a entrar naquilo. E eu acho que o Itamar, ele não se esforça. Na verdade, ele dificulta você aceitar o que está sendo dito, mesmo que você concorde. Tipo, em vários momentos do livro eu ficava tipo, tá, eu penso do jeito que você está explicando que eu deveria pensar. Mas me deixa refletir. Me deixa viver o livro. Tinham ocasiões que, sei lá, uma conversa entre duas pessoas. Uma pessoa fala X.
Aí ele dá a explicação de por que que a pessoa falou X. Aí a outra pessoa responde Y. Aí ele fala que, nossa, mas naquela fala tem algum ressentimento. E, tipo, deixa o diálogo acontecer. É muito estranho, é muito incômodo isso no livro. Isso é um dos grandes motivos de eu não ter gostado. Mas deixa eu ler agora trechos da outra resenha que eu comentei, que é da Lígia Diniz. Vamos lá. Abre aspas. Ele merece pontos por trazer ao protagonismo literário quem até há pouco não tinha voz. Resta saber se esse mérito é suficiente para configurar boa literatura. Não é. Engajado ou não, a ficção precisa confiar na imaginação do leitor, e Salvar o Fogo não quer correr riscos. Eu trouxe esse trecho porque eu acredito que muita gente fala, tipo, o livro é importante, o livro é necessário. Eu acho que não é tão simples assim. Um livro pode ser necessário, ele pode trazer uma discussão importante. Eu nunca vou reclamar de um livro que faça as pessoas lerem mais. Eu não acho que é sobre isso a minha crítica. Mas democratizar a literatura não precisa fazer as pessoas, tipo, receberem uma mensagem tão na cara quanto eu acho que Torto Arado e Salvar o Fogo fazem. Tipo, os capítulos pequenos dos livros, o maior capítulo de Salvar o Fogo tem 7 páginas. E as estruturas que o Salvar o Fogo usa, honestamente eu não lembro de Torto Arado o suficiente, mas Salvar o Fogo tem muitas coisas que parecem novela e eu acho que esses artifícios são meio cansativos, não sei. Tem umas imagens muito óbvias sobre fogo, sobre água, sobre tipo as lágrimas correrem igual as águas do rio. Não sei, tem coisas que me incomodam porque apesar de eu concordar que a cultura tem que ser algo assim na palma da mão, tem que ser algo disponível o tempo todo e em todo lugar e que não tem que ser uma coisa exclusiva, uma coisa VIP. Vamos baratear os livros, vamos fazer ficar de graça esse negócio. Mas assim, eu não acho que tá tudo livre também. Eu acho que ver tanta gente lendo livro e aceitando que, tipo, ele só tá falando o que ele quer e pronto, tipo, eu concordo com ele, logo não tem problema. Acho complicado. Tipo, eu concordo com as coisas que ele traz sobre colonização, sobre as mazelas da escravidão, do colonialismo, mas assim, não é tão simples. A vida não é tão simples, as pessoas são complexas, a realidade é outra coisa. E eu acho que literatura tem que refletir a realidade, ou se for num aspecto fantástico, também pode, obviamente, mas o fantástico sempre é baseado no real, gente. Não existe fantástico no sentido, tipo, uma coisa realmente fora do mundo. Sempre tem alguma coisa que prende no chão. Não é tão assim. Inclusive, o jeito que o Salvar do Fogo usa de uma espécie de realismo fantástico, de realismo mágico, eu acho que é fraco e eu acho que ele coloca uma dúvida se tem ou não isso mesmo e não sei, eu acho que essa dúvida não devia ficar para o leitor. Outras dúvidas deviam ficar para o leitor, mas a dúvida se tem ou não um aspecto mágico, eu acho que ficou muito confuso. E assim, pequenos spoilers pesados, mas tipo, tem hora que você não sabe se a Luzia realmente faz incêndios acontecerem, se ela tá engolindo fogo ou não. E aí você fica tipo, você não sabe nem se é para interpretar como algo mágico mesmo, algo incorporado ali. Em uma entrevista, o Itamar falou algo do tipo, tem gente que acredita e gente que não. Eu fiquei tipo, porque isso não é muito bem explorado. Mas enfim, outro trecho do texto da Lígia. Abre aspas. É aquela velha questão. Caso nossa história criminosa houvesse sido fruto da ação de monstros, seria mais fácil emergir dela. Infelizmente, ela é feita por seres humanos. Fecha aspas. Esse ponto é muito importante porque o livro, ele delimita muito bem, assim, o bem e o mal. E isso é muito incômodo, porque isso não reflete a realidade. Tipo, isso não mostra a complexidade das coisas.
E é um escapismo muito fácil, é muito fácil você falar, tipo, ah, tal pessoa não apenas não comete erros, ou se comete, ela já compreende por que ela cometeu. Os erros são perfeitos também, sabe? E as pessoas do mal, elas não têm uma segunda faceta. Elas são más. O padre da cidade, ele é assim, nada além de um personagem, um vilão da Disney, assim. E eu acho que a Disney, na realidade, tem tentado ultimamente aprofundar os personagens mais do que esse livro, na minha opinião. E dói dizer isso, mas eu acho que não estou mentindo. E esse trecho me lembrou um vídeo da senhorita Bira, que é Quem Você Mataria, parte 2, O Mal. E eu vou ler a descrição desse vídeo. O canal O Algoritmo da Imagem é muito bom, recomendo demais. E é assim a sinopse do vídeo, basicamente. Pessoas que cometem crimes hediondos são necessariamente doentes, monstros e incorrigíveis? Alguém responsável pela morte de milhões de inocentes é um sádico cruel e sem limites? Até onde vai a ética humana e a moralidade? Estes são os temas debatidos no vídeo de hoje. Nós veremos que o limite da atrocidade é muito tênue e o que separa você de um criminoso hediondo talvez seja tão simples quanto uma noite mal dormida. E é isso. Eu já ouvi isso assim na academia, sei lá, tipo, nossa, tal pessoa cometeu um crime, mas isso não é uma pessoa, é um monstro. Não é a verdade. E isso faz com que a gente não discuta as coisas que precisam ser discutidas, não resolva os problemas de fato. A gente coloca a culpa em doenças mentais ou em uma monstruosidade. E assim, a parcela de psicopatas reais na sociedade é muito menor do que os crimes que acontecem. E assim, eu não acho que a solução para os problemas que a gente tem, e eu digo isso para qualquer pessoa que queira escutar, eu não acho que desumanizar o inimigo é a solução. E eu sei que pessoas fazem coisas horríveis o tempo todo, todo dia tem, mas assim, não dá pra fingir que essas pessoas são só isso. Ainda mais se a gente for refletir sobre esses problemas. Não acho que a maldade tá incorporada nas pessoas. E eu vou ler um. Ai, mentira, eu vou falar isso nos spoilers pesados, perdão. Vamos continuar com mais um trecho do texto da 451. Abre aspas. O autor parece não acreditar no poder da ficção e da imaginação e quer garantir que os leitores recebam seus recados. Nenhum detalhe é lançado apenas para que o leitor capture sozinho a deixa, nenhum gesto de opressão passa sem ser destrinchado. E isso é cansativo, o livro fica repetitivo. Eu queria trazer esse aspecto da repetição. Praticamente nada acontece sem uma reflexão, sem uma. Não uma lição de moral, não vou falar nesse tom também, mas sem que seja questionado, sem que seja apontado. Isso cansa. E aí, o último trecho talvez seja o que melhor resume o texto e recomendo super você ler esse texto. Recomendo você ler depois que você lê o livro, se você lê o livro. Mas, abre aspas, talvez, no entanto, a literatura de Itamar Vieira Júnior encarne, mais do que qualquer outra no país, o espírito do tempo. Isso as vendas mostrarão melhor do que uma resenha. É mesmo um mérito saber sintetizar assim uma tendência. Para a literatura brasileira, porém, esse sucesso aponta o status enfraquecido da ficção imaginativa e o triunfo da narrativa didática e moralizante, que se esquiva da complexidade humana e finca o pé na prescrição de como o mundo deve ser encarado. Não se trata só de sucesso de público, no entanto, e é preciso refletir acerca das razões para que esse tipo de literatura obtenha tanto espaço institucional, dos prêmios à atenção recebida pela mídia, o que inclui esta longa resenha. É uma longa resenha. É frustrante que essas razões apontem para o caminho do autoflagelo fácil e nada produtivo, de uma elite ilustrada que, para expurgar a culpa por seus privilégios, celebra narrativas maniqueístas e, ironicamente, muito cristãs, em que miséria é sinônimo de virtude,
E a desigualdade brasileira se explica pelas ações de monstros muito, muito malvados. Isso é o livro. O livro ele tem uma tentativa de mudar quem é o bem e quem é o mal. Mas a verdade é que a gente só não precisa usar de bem e mal. A gente tem outras palavras no vocabulário. E a gente precisa explicar melhor isso, né? Então vamos para os spoilers pesados. Bem, o primeiro aspecto dos spoilers pesados que eu vou comentar é sobre um problema na narrativa que eu juro que eu não entendi como que isso não foi comentado em outros lugares, mas me incomoda muito porque o Itamar Vieira Júnior faz a escolha de não escrever alguns diálogos importantes e meio que descreve o que é conversado neles. E eu anotei 3 referências disso, deve ter mais, porque eu comecei a anotar mesmo só a partir da página 221. Então, eu fiquei muito assustado, eu nunca tinha visto isso num livro, tipo, abre aspas, página 221. Contou a Luzia o sucedido enquanto caminhavam, na língua com que se compreendiam melhor e sem adentrar nos detalhes dos sentimentos que não sabia nomear. Como assim, gente? Eu quero saber o que ela falou. Não se fala nem o que foi falado. Eu fiquei tipo, uai, você não vai escrever o livro? De certa forma, sabe? Tipo, uai, por que você não falaria isso? Abre aspas da página 290. Moisés. Aqui vai ter spoiler grande, tá? Moisés continua a observar o abade e cita o nome das crianças que atravessaram a porta da sala da diretoria. O velho sacode a cabeça como se não quisesse escutar, ok. Mas confessa que sim, que não quis macular, essa palavra aparece tanto, mas iluminar a vida das crianças conforme os desígnios de Deus. Ele recorda que cada toque era desonra, mancha que não se apaga com o tempo. Gente, fala o diálogo, pelo amor de Deus. É muito estranho. Cita os nomes. Fala o que o outro falou, o que o outro respondeu. É muito estranho, porque isso acontece do nada. Tem uns buracos assim no livro que você fica tipo, por que ele não tá escrevendo diálogo? Isso aqui não é tipo, repetir uma coisa que já foi falada no livro. Eram umas coisas importantes, gente, não é possível. Enfim, próximo tópico. Sobre o mau desenvolvimento dos personagens, um dos aspectos que me incomoda é o vocabulário que a Luzia usa especialmente, porque diferente dela, o Moisés pelo menos tem uma hora que ele lê muito, que ele pega muitos livros da biblioteca, da escola da igreja, mas a Luzia, ela usa palavras como os dissabores da vida, as máculas, coisas arrevesadas. Eu fiquei tipo, tá, não é impossível, mas é estranho, porque ela é analfabeta, ela não sabe ler e escrever, ela é excluída da vila onde ela mora, ela não tem TV, não tem internet. De onde que ela não só tirou essas palavras, porque ela saber dessas palavras, ok, mas não é a primeira palavra que você pensa pra falar, tipo, das dores da vida, dos, dos problemas, sabe? Tipo, tem sinônimos muito mais palatáveis, muito mais instintivos, instintivos, e que não é usado. E você fica tipo, uma pessoa do interior da Bahia, analfabeta, que sofre, 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 só vive de trabalhar. Como que ela vai falar o mesmo vocabulário de alguém de vida, com uma vida acadêmica gloriosa? Mas enfim. E assim, eu nunca vi alguém falar isso no meu dia a dia, assim, quer tenha pós-doutorado ou não, tipo, não é algo oral. E, inclusive, para falar sobre essa oralidade, eu vou citar aqui a tese de doutorado do Itamar Vieira Júnior, que tem como é que fala? Uma passagem, uma fala de um morador lá de Iuna. Então, eu vou mostrar assim, uma sugestão. Que quando a gente fala de regionalismo, a oralidade é muito importante. Grande Sertão Veredas usa da oralidade, assim, de forma magistral, e que tem toda a reflexão, tem todas as questões políticas, tem
uma reflexão. Tem a poética do negócio, sabe? Então, abre aspas. Eu moro aqui porque eu gosto mesmo e tem os outros que me acompanham aqui. Aí os outros falam: Ah, pai, você fica lá mais mãe, não sei o quê. Bora morar aqui na cidade. Fazer o que na cidade, rapaz? Não tem emprego, não tem nada. Ficar o quê? Alisando passeio? Não, vou pra roça trabalhar. Que não dizer a roça é o quintal que a gente sempre fala. Se não trabalhasse, não comia, tinha que trabalhar. Tinha que ter emprego, de gari, de alguma coisa, mas tinha que trabalhar. Aqui você pesca, planta, e lá na rua, você faz o quê? Se quiser uma pimenta, dinheiro. Se quiser um litro de farinha, dinheiro. Se quiser um quiabo, dinheiro. E assim, não tô falando que todas as pessoas falam desse jeito, que tem que seguir um estereótipo, sabe? Não, não é isso. Mas é porque o livro não tem um toque de oralidade. Não tem um quê das pessoas, sabe? Não tem. Assim, eu sou de Minas, eu conheço o norte de Minas um pouco, o interior, assim. E essa questão oral, gente, não é à toa que eu tô falando dela, não é tipo, ai, vou acabar, tenho um argumento aqui pra lacrar em cima do Itamar. Porque é uma coisa que acontece, é uma coisa real. Não ter um toque de oralidade nesse livro, nossa, é muito incômodo. Tipo, são uns diálogos que beiram diálogo de novela, às vezes, pessoas falando coisas que eu virava lendo assim, ficava tipo, ele nunca falaria isso, sabe? Pessoas sendo acusadas de coisas e não se defendendo, não tendo orgulho, sabe? Pessoas que não pareciam humanas, não sei explicar. E também tem algumas reações, alguns acontecimentos muito sérios. Grande spoiler, vamos lá. O pai deles morre. Uma hora, vítima de um acidente que parece um assassinato também. Ele fica internado um tempo. E aí uma das irmãs que tá longe chega. Mas o jeito que ela reage à morte do pai é muito estranho, porque ela já começa a processar as coisas muito rápido. E esse povo parece que não viveu o luto hora nenhuma. Tipo, se fala do sofrimento, mas não se enxerga na narrativa. É muito estranho. Outra coisa é que essa família, eu não entendo a relação deles, porque tem alguns momentos íntimos, mas não são muito íntimos, e eles na realidade são uma família que ficou muito tempo afastada e que não conversa direito. E aí, essa relação deles eu achei muito mal desenvolvida, porque em alguns momentos se pressupõe que eles não tinham muito contato, e em outros momentos se pressupõe que eles tinham uma conexão ancestral, assim, que eles passavam ensinamentos uns para os outros, e que eles tinham esse companheirismo. Eu acho muito confuso, eu achei mal trabalhado. Está, então, na no tópico do mau desenvolvimento das personagens. E já conectando com o próximo tópico, vamos lá, vou falar de algumas inconsistências desse livro. Para quem não lembra, lá em Torturado existem dois casos de maridos que não são bons maridos. Quer dizer, é porque um eu lembro dele ser abusivo mesmo, e o outro eu só acho que ele era preguiçoso. Não sei. Mas o marido da gêmea que tem a língua cortada, que ela vai morar com ele é abandonado, tipo, a gêmea fica tipo, não vou ficar aqui. Ela tem esse momento em que ela nota que ela não quer viver aquele relacionamento, aquele casamento. E ok, e não existe um meia-culpa, não existe uma tentativa de justificar o comportamento desse marido, que eu acho bom, porque não precisa também. E tem, esse eu acho que vai ser mais difícil de lembrar, mas... Ai, Jesus, meu celular acabando a bateria. Mas tem o avô, quer dizer, o marido da avó delas, eu imagino, eu não sei se era o avô mesmo, mas a avó usa o facão, que também corta a língua, pra matar o marido que era abusivo. E não existe nenhum tipo de, nenhum tipo de ressalva sobre isso. Ela mata e eu acho bom, assim, ok, que é meio complicado pensar tantas mulheres empoderadas e tendo noção do seu lugar como mulher na mesma narrativa, mas no Salvar o Fogo existem dois maridos, um abusivo
e o outro que era meio tóxico também, que os dois, no leito de morte deles, têm eles têm uma redenção, assim, que eu fiquei tipo, gente, eu sou muito contra a ideia de que quando a pessoa morre, ela vira santa. Porque isso não é verdade, isso não é verdade, tipo, não tem um perdão dos pecados na hora que a pessoa morre. É claro que a gente tem uma tendência a relevar algumas coisas, mas sabe, os dois terem não só uma redenção das pessoas em volta perdoarem, mas eles mesmos pedirem desculpa pelas coisas que eles fizeram, eu fico assim, é mesmo, dois homens héteros, cis, na puta que pariu, orgulhosos, que bateram em mulher, que abandonaram mulher, vão pedir desculpa. Eles podem até se arrepender, mas pedir desculpa, eu fiquei tipo, é muita coincidência um livro ter duas pessoas assim. E eu achei que esse foi um ponto que o Itamar ele deu uma decaída. Ele tentou justificar que essas pessoas, abre aspas, uma frase muito simbólica do livro, página 263, considerava que o marido tinha sido atormentado pela vida mais do que poderia suportar e revidava todo o seu martírio aos que estavam à sua volta. Ou seja, o sofrimento que ele causava aos outros estava justificado. O jeito que ele reage está justificado. Ah, mas tem gente que sofre e não reage. Mas ele reagiu, mas com motivo. Moto, ou bicicleta. Jesus. Enfim, continuando a citação. Nos seus meses derradeiros, ele demonstrou ter consciência dos malfeitos, mais uma pessoa muito consciente, e lançou a Maria Caboclo e aos filhos gestos de arrependimento, que eu não sei quais são porque não foram descritos. E é uma coisa incômoda, porque parece que a resenha do livro também tá dentro do livro. Eu não sei, eu acho que talvez nesse vídeo eu não comentei muito do livro, porque não tem muito o que comentar, além de uma análise meio externa, assim. Tipo, o livro é muito dado, é muito mastigado, é complicado. E acontece outra coisa também, do livro, ele meio que ser um pouco contraditório algumas vezes, no sentido, tipo, a pessoa fala, eu sempre desejei o melhor pra você, e aí você volta atrás no livro e a pessoa tava, tipo, falando, eu mataria tal pessoa se me deixasse sozinho com ela. Eu fico, tipo, para de mentir, então. O que é isso? E nem é coisa, tipo, esqueceu do que falou. É uma coisa que marcava a pessoa, esse ódio dela. Então, como que ela vai falar que sempre desejou o bem? Entende? Também tem um momento em que tem uma volta a um momento, tipo, acontece uma coisa no livro, que é uma briga, assim, aí depois tem uma volta numa fala dessa briga. E aí, de repente, a briga é meio que reestruturada, assim. Tipo, o conteúdo da briga é meio que refeito, ou tipo, antes não citava uma coisa, agora cita, e eu fiquei tipo, gente, que coisa estranha. E o livro faz isso de um jeito estranho. Esses flashbacks que o livro faz mais pro final, eu achei muito confusos. Porque parecia alguém contando uma história e no meio, sei lá, mais pro final fica, não, mas eu esqueci esse detalhe. Não, eu esqueci esse outro também. Não, mas nossa, eu devia ter falado isso. Eu fico, gente, você organizou, você que montou esse livro, como que você não mencionou isso antes? Tem um caso muito sério, porque a Luzia, ela é acusada de feitiçaria, assim, de controlar o fogo e tal. E o livro todo fala, tipo, não, o povo do vilarejo lá metia o pau nela, zoava ela, tipo, ofendia ela, jogava coisa, as crianças brincavam com ela era tipo a chacota do lugar. E assim, ok, entre muitas aspas, isso estava estabelecido no livro, e de repente, faltando 50 páginas para o livro acabar, surge um caso lembrado, assim, da Elise. Elise era uma garota que era amiga das irmãs da família, assim, mais amiga da Luzia. E aí a Elise, um dia, ela desaparece. E no que ela desaparece, vai todo mundo procurar e tal.
E a Luzia, ela dá o azar de encontrar um pedaço do vestido da Elise queimado. E no que ela acha esse pedaço do vestido queimado, o povo acha que ela matou a menina. Porque ela já tinha um trem com fogo, já achavam que ela botava fogo nas coisas. E aí, você descobre, faltando 50 páginas para o livro acabar, que o ódio que o povo sentia pela Luzia era um ódio do tamanho de acharem que ela assassinou uma menina da idade dela, assim. Ou seja, é óbvio que é uma acusação infundada para quem lê o livro, você tem certeza que ela nunca mataria essa criança, porque ela também era uma criança e nem vou entrar nisso, mas se o povo enfiou na cabeça que a menina matou outra menina, como que você vai passar um livro inteiro falando que o povo odiava ela meio de graça? Eles enfiaram na cabeça que ela podia ter assassinado outra pessoa. E corretos ou não, obviamente errados, mas errados que estavam, como que você vai tirar isso da cabeça? Tipo, não é uma acusação leve, não é só mais um incêndio à toa que aconteceu e que acharam que ela causou. Achavam que ela tinha matado uma menina. Isso não é leve. E isso foi falado só no finalzinho do livro, tipo, lembra dessa história? Que acharam que eu matei alguém? Que é isso? Ai, gente, achei muito estranho, muito estranho. Não é mais uma picuinha, é uma acusação séria. Era tipo, era linchamento pro resto da vida. Era linchamento a ponto da família ter que sair do lugar. E é meio estranho como a família defende ela, sendo que tinha essa ideia de que a família não era muito íntima, mas era. Sei lá, eles defendem ela muito fácil também, na minha opinião. Ninguém questiona, na hora eles já falam, jamais faria isso. Tá, não tem uma pessoa na família que fica, tipo, meio contra. Acho um pouco inverossímil, pra ser honesto. E existe outras coisas no livro que são coincidências muito felizes. Tipo, a Luzia, ela tem esses poderes e tem um momento em que ela vai ter umas visões do passado, em que ela vai ver os antepassados sendo revoltosos, se livrando das correntes e matando pessoas, tipo padres da igreja, se eu não me engano, ou senhores de terra. E eu acho muito estranho como, ok, esse povo matou um monte de gente e não teve uma consequência negativa. Eu vou citar outro livro aqui que fala sobre esses movimentos de revolta e que eles eram mais numerosos do que a gente aprende na escola, mas também não eram tão simples assim. E é porque tem tantas coincidências ideais pro livro que você vai ficando meio. A Luzia, inclusive, ela tem um instinto muito bom. Um instinto bom, mas que é tipo. É aquela coisa que não parece natural do livro. Por quê? Em algum momento do livro, o menino coloca fogo na casa deles, no telhado da casa deles, pra irritar a Luzia, pra acusarem que ela fez. E aí passa um tempo, isso é na primeira parte do livro, na visão dele, vai pra segunda parte que muda pra narrativa da Luzia, e tem uma hora que ela fala assim: um dia o menino põe fogo nesta casa, meu instinto dizia. É mesmo? Seu instinto tá dizendo? Uma coisa que aconteceu no livro? E sabe, eu mostrei muito de graça, assim. Tem outras coisas, tipo, uma pessoa lê a mão dela e fala uns trem. Em Torturado isso acontece. Só que em Torturado isso acontece de um jeito que eu acho muito melhor justificado. Que eu não lembrava disso, eu li enquanto eu pesquisava para esse vídeo, mas em Torturado tem um ritual, eu não lembro direito o que era, mas que tinha uma previsão de que uma pessoa ia fugir a cavalo e tal, e isso acontece, tudo que é falado acontece depois no livro. E que também é meio conveniente, mas assim, eu acho muito melhor construído. Nesse livro tem umas coincidências que eu fico tipo, não é possível, e eu vou ler um trecho que me incomodou e muito. Vamos lá. Abre aspas, página 176. De uns tempos para cá, passei a desconfiar que o mal não vinha do coração daquela gente. O mal foi plantado pelos senhores de terra. Tinha sido regado pelos padres que habitavam o mosteiro de Santo Antônio.
Não saía mais da minha cabeça que nos dividiram para nos enfraquecer. Tudo se iluminava na mesma medida em que me assombrava. Não tive estudo como menino, mal sabia ler ou escrever e guardava um missal como amuleto, feito às beatas carpideiras. Mas os anos me ensinaram que não há nada que não se possa conhecer quando criamos atenção para o mundo. Quando deixamos o tempo contar as histórias do seu jeito. Só assim nós somos capazes de perceber o que existe no coração dos outros. Tá. Foco primeiro na frase "O mal foi plantado pelos senhores de terra". Essa frase tem o mal com M maiúsculo. Então, esse mal, na realidade, é basicamente o mal que as pessoas, o povo da Tapera causava aos outros, assim, tipo, o mal da reação. Tipo, quem é violentado vai reagir mal, vai, tipo, ser violento em reação a outra violência. É esse mal que tá falando. Esse mal com M maiúsculo, ele é recorrente no livro. Então, quando você lê, você entende que o Itamar Vieira Júnior tá falando é tipo, a gente é violento porque eles foram violentos com a gente. Mas, assim, os filósofos morreram, né? Hobbes, não sei. O homem é o torturado do homem, não sei. Mas, porque é muito simbólico ter a frase no livro, mesmo que seja outra interpretação, não é muito distante da frase sem maiúscula qualquer, o mal foi plantado pelos senhores de terra. Eu acho isso muito estranho, muito problemático, mas acima disso, eu acho que eu anotei isso, eu vou falar, desculpa. Eu acho muito migué, eu achei um dos maiores migués da literatura que eu já vi. Você falar que tudo pode ser observado, tipo, se você for atento ao mundo, você vai conseguir ver, tipo, o tempo contando a história direito. Isso não é verdade. Existe muita coisa que o tempo não é capaz de recontar, sei lá, tipo, de fazer justiça, ou uma pessoa que não tem nenhum tipo de instrução conhecer o mundo só a partir da observação. Eu acho assim, é uma idealização que é problemática porque ela não tá falando que aspectos do mundo ela tá enxergando. É tipo, ai, olhar o mundo. Mas não sei, tem alguma coisa que me incomoda porque justifica muito essa intuição dela. Uma intuição que eu já acho um pouco forçada, porque é como se fosse um dom dela, mas não sei, alguma coisa me incomoda. Eu acho muito migué ter uma justificativa pra, tipo, eu não tenho instrução nenhuma, eu sou perseguida por praticamente todo mundo do lugar onde eu moro. Eu vivo de trabalhar, mas eu entendo o mundo, eu vejo o mundo de outro jeito, eu não sei. Algo me incomoda, eu não sei se foi tão bem construído. Eu entendo que poderia ser, mas na minha opinião não é. E aí por isso que eu acho que é um pouco migué. Porque, gente, é muito fácil a gente pegar o nosso ponto de vista e acreditar que aquilo é verdade, pronto, e que aquilo é a verdade, não entender que existem outras verdades. Mas nesse trecho eu sinto que tem uma tentativa de falar, tipo, não, se você prestar muita atenção, você vai conseguir ver a verdade do mundo. Isso não é verdade, isso não é verdadeiro, não é. Não sei. Me incomoda muito. Eu acho que eu já acabei. Hoje eu tive que fazer o roteiro no computador, de tanta coisa que eu tinha pra falar, gente. Mas, olha, agora eu vou falar, vocês vão acreditar? Vocês estão preparados? Eu vou falar das coisas que eu gostei. Vamos lá, eu vou até separar um tópico aqui, vou colocar um chocante, né? Mas vou falar das coisas que eu gostei de verdade. Vamos lá. O primeiro tópico que eu gostei bastante é o tema, que eu acho que podia ser muito melhor trabalhado, mas ele vir é muito interessante. É uma das únicas pontas, é uma das únicas coisas na narrativa que, quando foi inserida, eu não gostei muito, mas o fato de ter terminado em aberto eu gostei, que foi a questão da propriedade de terra como reflexo do que é você viver numa terra sem lei. Você realmente ser vítima
de uma terra sem lei. O desespero que é você estar submisso a um sistema, tipo, assim, como é que fala? Não é máfia, máfia também, mas tipo, gente, qual é o nome daquele trem no Rio de Janeiro? Pausa. Milícias. Eu gosto muito dessa ideia de trazer o que é realmente você estar à deriva, estar à mercê de uma milícia, de qualquer tipo de exploração que você se vê colocado naquilo e dá um desespero, assim. Não sei se foi tão bem trabalhado. Eu gostei porque, de certa forma, eles perdem a terra que eles tinham. Tem uma pequena esperança de que eles podem recuperar, mas, assim, na verdade, pra mim é uma falsa esperança. E eu gosto que nesse livro, diferente do Torturado, eles não fiquem abertos e eu acho que eles não vão conseguir a terra de volta. Eles realmente perderam a terra que eles tinham. Que o pai cuidou durante muitos anos e que a Luzia queria continuar cuidando. Então, gosto disso, realmente. Segundo tópico é o abandono feminino. Então, tem um momento que a mãe deles, ela tá lá doente e o pai vai pra cidade. O pai abandona ela. E eu gosto muito desse tema do abandono feminino porque eu esqueci a estatística, mas o Drauzio Varela fala muito disso, de como nos presídios as mulheres recebem pouquíssimas visitas, enquanto os homens recebem muitas visitas. Elas são completamente abandonadas, assim, a maior parte. E como que isso reflete essa coisa do homem ter direito ao perdão e a mulher não. E no que a mãe deles é abandonada, eu acho que tinha um potencial. Eu tô falando bem, mas é porque, na minha vontade, podia ser melhor trabalhado. Mas eu gosto de ter trazido isso do abandono feminino. Tem uma dor ali que é interessante, tem algumas questões, não é de todo ruim. Gosto que esse tópico foi trazido e é interessante esse retrato do que um homem é capaz de fazer pela mulher e do que a mulher é capaz de fazer pelo homem, que só de falar já soa como uma coisa muito mais sacrifício envolvido, né? Enfim, terceiro tópico, a cidade. A cidade em Torturado tinha sido algo que me incomodou demais, porque tem um corte na narrativa que é muito estranho, que é a irmã que, que casa e vai pra cidade, não se fala da vida dela lá, não se fala o que aconteceu com ela. Ela volta transformada, assim, mas é muito abrupto. Você fica se questionando o que ela viveu naquele lugar novo, que era muito diferente do que ela já conhecia. Mas no Salvar do Fogo tem três personagens da família que moram na cidade em momentos diferentes. E é muito mais interessante essa descrição, é realmente desenvolvido isso. Tem um trecho, eu acho engraçado que em alguns momentos, em uns parágrafos, o Itamar condensa umas coisas. Tem um momento que anos da vida do Moisés passam assim, em 5 linhas, e você fica tipo, ok, mas ao mesmo tempo foi trabalhado. E no geral foi bem trabalhado, na minha opinião. Essa coisa de que o sonho de ir para a cidade não é tão complicado, é igual ir para o exterior também, como se fosse uma coisa muito fácil, como se você não perdesse sua rede de apoio. Esses êxodos, assim, essas migrações não são tão simples quanto o sonho que se passa. E eu gosto desse tema também. E o último tópico seria... esse não vai dar pra entender, a não ser que você tenha lido o livro, mas o mosaico que ele faz no final, ele faz um vai e volta assim, e vai mudando os personagens, os focos, que o narrador em terceira pessoa tá olhando assim. E eu gostei dessa mistura, eu achei interessante. Deu uma movimentada boa no livro que tava um pouquinho tendendo a parar. Mas o livro não acaba muito marcante, não. A última frase dele eu achei meio brega. Eu achei que era uma frase. Vou até ler pra vocês. Eu achei que era uma frase, tipo, se tivesse naqueles livros de fantasia que tem 800 páginas cada, com 6 volumes, eu acho que não.
não seria chocante, juro. Vocês acham que a frase "seu nome é coragem e já não teme a morte" saiu de, sei lá, Trono de Vidro ou de Salvar o Fogo? Entende? Tem essas coisinhas assim que me incomodaram. E o último tópico antes da minha conclusão desse vídeo, que já está enorme, Jesus Cristo. Eu preciso fazer aqui algumas recomendações, porque eu acho que é muito fácil você chegar e falar assim: isso é problema, isso é ruim, não faça isso. Mas eu quero divulgar livros que eu acho que tratam de alguns temas de salvar o fogo de uma maneira melhor que ele. E não pra humilhar, não pra falar, tipo, não pra criar rivalidade. Eu acho que Salvar o Fogo, eu nem comentei isso, né? É um livro ok. Apesar dos problemas que são graves, você não vai morrer de ler ele, assim, não é um desperdício. Tem outros livros que eu já fiz review aqui que eu acho que são um desperdício de tempo. Mas Salvar o Fogo tem atributos interessantes. Eu acho que ler Salvar o Fogo e Torturado talvez seja um pouco desperdício de tempo, porque eles têm muitas semelhanças. Na verdade, eu acho que se eu tivesse que ler um dos dois, acho que eu leria o Salvar o Fogo, para ser honesto. Mas eu vou indicar primeiro um livro que mostra divinamente, eu já fiz vídeo no canal, um vídeo que mostra, olha, eu vou até contar mais ou menos quantas vozes narrativas diferentes esse livro tem, porque cada capítulo é uma voz diferente, com raciocínio diferente. E assim, nossa, é impecável, esse livro é muito bom. Cadê o... Aqui. Esse livro tem pelo menos, 4, 9, 14... Calma, me perdi. Esse livro tem 18 pontos de vista diferentes, bem construídos. Cada um dá pra ver sentimentos diferentes, raciocínios diferentes, que é o livro Canto Eu e a Montanha Dança. Recomendo demais. E é assim, se você quer variar as vozes narrativas, que você faça de um jeito que fique evidente, que fique bem construído, que não seja uma decisão que não pareça muito certa, que pareça estar em dúvida, faça com firmeza, por favor. Recomendo a todos os escritores. Segundo livro que eu vou recomendar, os próximos dois, só tem mais dois. Os próximos dois eu não fiz vídeo no canal, mas não vou reler para fazer também, na verdade. Eu ia falar, eu poderia, não vou fazer isso, desculpa. Tenho outros livros para ler, mas livro muito bom, Corpo Desfeito, da Jarid Arraes. Ele vai trazer a questão do catolicismo, cristianismo, influenciando uma família negra e como isso é pesado, os abusos que vêm das relações familiares. É uma coisa muito interessante, assim, é um livro que, nossa, ele é pesado, mas muito bom mesmo. Eu acho que eu gosto, apesar de ser o primeiro romance da Jarid, ela ter mais fama como contista, ou como cordelista. Ela escreve eu esqueci o nome, Jesus Cristo. Cordelista, isso mesmo, perdão. Mas ela, apesar de ser o primeiro romance dela, eu achei muito bem escrito e achei bem impactante, assim. E o último livro que eu vou trazer é um livro que ele fala sobre essa volta para o interior depois que você já morou na cidade, sobre esse retorno à sua casa antiga e sobre como isso vai ser difícil, e sobre como vai ser estranho e familiar. E é um livro de um mineiro que ganhou o prêmio da cidade de Belo Horizonte, um prêmio que eu acho que é importante, eu não sei quão importante assim, mas é um bom livro mesmo, da editora Macondo, chama Sismógrafo, e é sobre LGBT também, e esse livro é bem melancólico, assim, e fala sobre essa dor, as memórias voltando quando você vai para sua cidade, você vê aquelas mesmas pessoas que parecem não ter mudado nada. É um livro bonito, um livro que eu lembro com muito carinho. Enfim, minha conclusão. Salvar o Fogo é sobre muitas coisas
e ele vai te dizer o que você deve entender dele, mas infelizmente eu acho que ele é mais mensagem que narrativa, tal qual Torturado. Então eu não recomendo ele, mas também não vou tirar da sua mão você pegar pra ler. Metaforicamente, obviamente, eu não sou doido, mas eu não consigo falar que é um livro que mudou minha vida nem nada. Eu achei que foi um vídeo muito difícil de fazer porque é criticar uma obra que já é famosa antes de nascer e que, pelo amor de Deus, precisamos de outras coisas na literatura contemporânea que tratam de regionalismo, que tratam de racismo, de machismo, de várias questões que o livro traz, porque a gente tá em falta, viu? Tá faltando algumas coisas mais consistentes, na minha opinião. E eu sinto muito falar isso, mas é o que eu acho. E é isso, gente. Muito obrigado quem ficou até aqui. É um prazer fazer vídeos pra vocês. E um beijo, até quinta que vem. O livro já tá lido, é um livro bem curtinho, vai ser um vídeo muito mais fácil de fazer. Ai, ai, um beijo, até semana que vem.